Três frases que são consideradas assédio e que muito provavelmente você já ouviu no ambiente de trabalho. E dessa vez quem as proferiu foi o jogador Neymar em respostas às críticas da atriz Luana Piovani a um projeto que o jogador está envolvido de privatização das praias do Nordeste. Deu o que falar, foi uma briga aí nas redes sociais nos últimos dias. Começou com a Luana Piovani, atriz, falando sobre esse envolvimento e sobre essa questão de privatizar quase 100 quilômetros de praia aí do Nordeste e pedindo para as pessoas votarem contra isso. E aí ela também falou sobre o quanto o jogador não representa, um exemplo de homem, um exemplo de pai, entrou até numa esfera pessoal. E aí, depois disso, o jogador Neymar, nos seus stories, resolveu responder a atriz e usou frases de assédio, de preconceito e de agressão que a gente vê também sendo usado dentro das empresas. E uma das primeiras coisas que ele fala é justamente essa aqui. Acho que abriram a porta do hospício aí, soltou uma louca aí que não solta meu nome da boca, hein? Frase muito comum utilizada quando alguém se manifesta contra abusos e assédio dentro das empresas, muito comum com mulheres, mas também acontece com homens. Quando você chega no seu estopim, está vivenciando assédio, vivenciando vários abusos e excessos por parte do seu gestor e da empresa, chega no momento que você não aguenta mais e resolve se posicionar, as pessoas respondem te chamando de louca ou de louco, É algo que também a gente chama de gaslighting, que é jogar a culpa em você e te deixar, inclusive, confuso. Será que eu é que estou errado? Será que eu exagerei? Será que eu acabei errando na forma de me posicionar, exagerei e agora que vergonha daquilo que eu fiz? É uma forma de manipulação que acontece nas empresas e também de repressão. Dizer que qualquer manifestação sua é chamada de loucura, E ele continua na mesma sequência de stories e solta uma outra frase que é clássica de preconceito que a gente vê não só dentro das empresas, mas nos processos seletivos como um todo. Quer ser famosa, filha? O tempo já foi, já. Toma vergonha na tua cara, pô. Tem mais de 50 anos, quer vir lacrar na internet? Clássico aí que a gente vê nos processos seletivos no mercado de trabalho, que é associar a sua idade para te desqualificar ou até te desclassificar de um processo seletivo. A gente vê o etarismo crescendo tanto no nosso país, tanta dificuldade, os processos seletivos que ainda perguntam quantos anos você tem num processo para tentar entender se você é capaz ou não, julgar a sua capacidade profissional por conta da sua idade, isso quando já não te desclassificam logo de cara, porque sabem qual é a idade que você tem hoje. Ou até mostrar dentro da empresa que com a sua idade, já vi casos assim, nessa sua idade é melhor você não se arriscar, para tentar meio que te segurar, te manipular, te silenciar, para você aceitar também um trabalho, uma relação de trabalho tóxica, ruim, e não procurar outra coisa melhor. Particularmente, eu acho que o Brasil tem um problema, sim, de idade, existe um preconceito de idade, a gente vê dados mudando e trazendo informações mais positivas sobre essa relação de trabalho aí no mercado de trabalho, olhando, a idade de uma outra forma, empresas que estão fazendo processos seletivos focados em 50 a mais, por exemplo, mas ainda existe um preconceito com idade que não é só no mercado de trabalho, mas em qualquer relação que a gente tem na sociedade como um todo. E a gente vê quanto é diferente, eu particularmente vejo essa diferença quando a gente fala de culturas como a japonesa e até quando eu estive no Canadá, eu consegui ver muito isso. Por exemplo, no Japão, eu tenho descendência japonesa, a gente vê que as pessoas que são mais velhas, elas são mais respeitadas e mais admiradas, o que é natural, porque essas pessoas têm mais conhecimento, podem agregar e nos ensinar muito mais. Elas merecem esse respeito. E no Canadá, eu tive a oportunidade de viajar para lá faz um tempo e me chamou muita atenção o quanto as pessoas de diferentes gerações se divertem no mesmo ambiente. Então, num pub tem pessoas de todas as idades e ninguém está julgando se a pessoa tem cabelo branco ou se a mulher está de saia, cada um vivendo a sua vida. Então, quando a gente fala aí de preconceito e de etarismo no mercado de trabalho, é só um reflexo do que já acontece na nossa sociedade como um todo. E aí depois, então os stories continuam, e o Neymar, que tem atacado mais mulheres do que atacado em campo, ele continua atacando e criticando a atriz Luana Piovani na mesma sequência de story. Tá pensando que você é quem, menina? Vai pro
Essa é uma frase que pode aparecer dessa forma, direta mesmo, ou pode vir disfarçada com uma certa cordialidade, com uma certa formalidade, e que no fundo é uma vontade de reprimir a outra pessoa, silenciar a outra pessoa e ter o total controle sobre ela, né? Eu destaco essa hierarquia, que é algo que a gente vê sendo desconstruída, essa hierarquia tão autoritária dentro das empresas, mas eu ressalto isso para te silenciar, te manter em controle e fazer com que você continue aceitando abusos, assédio e um ambiente de trabalho tóxico também. Para finalizar, uma coisa que me chama muito a atenção é como o Neymar fala de forma natural todas essas frases. Ele joga ainda mais uma, vontade de jogar um sapato na sua boca, algo assim que também é muito violento, né, e muito agressivo. E ele fala com uma naturalidade, o que a gente vê também que é um manifesto do quanto essas frases elas são normalizadas e bem aceitas dentro das relações de trabalho, dentro das relações na sociedade como um todo, né? Ele fala com convicção e com a total certeza de que ele está certo, falando frases que provavelmente ele já ouviu muito e continua repetindo de forma impune por aí. E aí, o que você acha sobre isso? Já vivenciou alguma dessas situações no seu trabalho? Já ouviu alguma frase preconceituosa de assédio? Já passou por assédio no mercado de trabalho? Comenta aqui para mim.